Graça e paz, meus amados irmãos. Para começar, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário. Fazendo isso você nos abençoa muito. Seu comentário é muito importante para nós. Se você quiser deixar uma pergunta bíblica, fazer um pedido de oração, faça. Eu vou gostar muito de fazer um vídeo respondendo a sua pergunta e garanto orar por você se você fizer um pedido de oração. Tá bom? Continuando com o assunto respostas bíblicas para o problema da ansiedade, o tema de hoje é: nossas ansiedades e preocupações são inversamente proporcionais ao tamanho da nossa fé. Quanto maiores as nossas preocupações, menor a nossa fé. E à medida que a nossa fé cresce, as nossas preocupações e ansiedades serão cada vez menores. Para dizer isso, eu me baseio no que Jesus diz no mesmo texto que nós vemos estudando já há 2 dias, hoje é o terceiro, desse texto. Mateus 6, do versículos 25 a 34, mas eu quero destacar o verso 30, olha o que Jesus diz. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus chama os seus ouvintes de homens de pequena fé. Por quê? Porque eles, em geral, estavam ansiosos quanto a vestuário ou comida. Por isso que eu estou dizendo, quanto maior a nossa ansiedade, menor a nossa fé. Quanto maior a nossa fé, menor a nossa ansiedade, menor são as nossas preocupações. Você consegue perceber isso nesse texto bíblico? É interessante isso. E aí surge uma questão. E aí o que eu faço? Como é que eu faço para aumentar a minha fé? E pensando nisso, eu lembrei de um texto maravilhoso que se encontra em Lucas capítulo 17. Quero ler primeiro o versículo 5. Leia comigo se você tiver uma Bíblia aí, confira. Lucas capítulo 17 e o versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Você conhecia esse versículo? Os apóstolos dizem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Como eu disse, quanto maior a nossa fé, menores serão as nossas preocupações e ansiedades. Então, eu acho que é um pedido razoável que todos devemos fazer. Senhor, aumenta a nossa fé. E o que esse texto tem a nos ensinar? Eu fiquei observando 2 coisas. Primeiro, observando em que circunstância os discípulos disseram isso. O que estava sendo dito? O que estava acontecendo? Olhe os versos de 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Como é interessante o contexto em que os apóstolos dizem a Jesus, ou pedem a Jesus, aumenta a nossa fé. Primeiro, Jesus fala de escândalos. Escândalos nessa vida são inevitáveis. Existiam no tempo de Jesus, existem agora e sempre vão existir. E Jesus dá uma palavra de alerta: não sejam vocês motivos de escândalo para os outros. Não façam as pessoas pecar. E logo na sequência, Jesus transmite um ensino, como se ele estivesse dizendo assim: e por falar em pecado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe.
E Jesus faz um desafio para aqueles apóstolos: se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. A gente lembra muito daquela ocasião em que eles se perguntaram: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7. Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mas aqui me parece o padrão aqui é mais elevado ainda. Porque aqui Jesus diz que se seu irmão pecar contra você 7 vezes por dia e voltar a você pedindo perdão, perdoe-lhe. E aí os discípulos então fazem esse pedido a Jesus. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É como se eles estivessem dizendo assim: Senhor, para ter uma capacidade tão grande de perdoar, nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Com a fé que nós temos, não dá para perdoar assim. É interessante, Senhor, para a gente não ser motivo de tropeço para alguém, de escândalo para alguém, aumenta a nossa fé. Senhor, para a gente perdoar o nosso próximo, assim como o Senhor está ensinando, aumenta a nossa fé. O fato é que a nossa fé, ela começa no nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus se reflete no nosso relacionamento uns com os outros. E aqui Jesus está ensinando a tolerância. Não dá para perdoar sem ser tolerante com as fraquezas dos outros. E nessas circunstâncias eles pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí vem a segunda coisa interessante que eu observo nesse texto. É o que como foi que Jesus ensinou-os a aumentar a fé. Olha o que Jesus diz na sequência, verso 6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se, plante-se no mar, e ela obedecerá. Jesus está dizendo, a fé faz coisas incríveis. E ele está dizendo, e nem precisa ser tão grande assim para fazer coisas sobrenaturais. Ele diz, pode ser do tamanho de uma semente de mostarda. Eu particularmente não sei o tamanho de uma semente de mostarda, mas dizem que é muito pequena. E Jesus está dizendo, basta uma fé pequena para fazer algo que aos nossos olhos é grande. E é interessante que é como se Jesus estivesse dizendo que não servir de tropeço para as pessoas e ser capaz de perdoar é uma coisa grandiosa que nós podemos fazer à medida que a nossa fé cresce. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, à medida que nós nos relacionamos com Deus e conhecemos a Deus, nós vamos nos relacionar, isso vai se refletir no nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão. Nós vamos ser bênção cada vez maior na vida do nosso irmão. E então ele diz, continua, versículo 7, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo? Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eles pedem a Jesus para que eles aumentem a fé. Jesus então faz essa comparação. Primeiro ele faz a comparação da questão do tamanho da fé. E se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar essa amoreira sair daqui e se lançar no mar e ela vai lhe obedecer. E na sequência, ele diz, se você tem um escravo, a palavra aqui é servo, mas a palavra original é um escravo mesmo. Seu escravo chega do campo depois de um dia de trabalho, você vai mandar ele sentar na mesa e comer? Não. Você vai mandar ele servir você, depois que você comer e ficar satisfeito, aí ele pode se alimentar.
E Jesus conclui esse ensino no verso 10, dizendo: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Ele está querendo aumentar a nossa fé. E como é que ele está dizendo que fazemos isso para que a nossa fé cresça? Nós precisamos ser servos obedientes de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer o melhor que pudermos. Apesar de que compreender que o melhor que pudermos ainda não é suficiente para o nosso Deus. Nós devemos fazer o melhor que podemos. E é assim que a nossa fé cresce. A fé cresce pela obediência. No último vídeo que eu vou fazer amanhã, eu vou falar sobre o finalzinho do texto lá de Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, especialmente o verso 33. E você vai ver que tudo culmina nisso. Lá Jesus está falando de você não ficar ansioso por comida ou bebida, para você olhar para as flores, para não ficar ansioso com vestuário. Mas no final, Jesus demonstra que tudo isso depende da nossa submissão a Deus, tanto quanto aqui. Está dizendo, se você quer agradar a Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus que lhe proporcione uma fé verdadeira, você precisa submeter-se a Deus, você precisa render-se a Deus, ser obediente a Deus, ser um escravo de Deus. Aqui chama servo, mas é escravo. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quer crescer na fé? Seja um servo obediente, faça o melhor que você puder. Reconheça que o melhor que você pode não chega perto do que Deus fez por nós. Pense no sacrifício de Jesus. Pense no seu nascimento, na sua vida, nos seus ensinos e na sua morte. Pense no seu poder e na sua ressurreição. Agora pense em si mesmo, o que você faz, como é que você vive. E aí você vai ver que o que você faz não se compara ao que Cristo fez, ao que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Então a coisa que nós mais precisamos é ter a nossa fé aumentada, crescer na fé dia após dia, nos submetendo a Deus, nos relacionando com Deus como seus servos, como seus escravos. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 2, que Jesus é o autor e consumador da fé, e que nós devemos olhar para Cristo, caminhar olhando para Jesus. Hebreus 12, versos 1 e 2. Ele diz, primeiro ele vinha falando de fé no capítulo 11. Leia o capítulo 11 todo. Ali está a galeria dos heróis da fé. E no capítulo 2 ele diz, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, de tantas pessoas que viveram a fé, ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da fé. É através dele que nós nos relacionamos com Deus. Lembre de João 14,6, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos ter uma fé que nos proporcione paz, alegria e segurança, que nos vacine contra a ansiedade, nós precisamos nos submeter a Cristo, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos nos relacionar com Deus como Cristo se relacionava com o Pai. Nós precisamos crescer cada vez mais na imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Pedro termina a sua segunda carta, em 2 Pedro 3,18, dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Olhe para Cristo, aprenda com Cristo, creia em Cristo, siga os passos de Cristo, submeta-se a Cristo, obedeça-lhe. E aí, sendo um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, você vai crescer cada vez mais na fé. E à medida que você crescer na fé, você vai ter mais paz, você vai ter mais segurança, você vai ter mais alegria na sua vida. Esse é o meu desejo para você. Esse é o meu desejo para cada um dos meus amados irmãos. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Eu já pedi para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva, vai nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe com alguém que você entenda que essa palavra pode abençoar. E amanhã concluímos essa série falando a última parte desta reflexão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.